Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos falar sobre propósitos de vida. Se você se interessa sobre esse assunto, fique conosco que nos próximos minutos nós estaremos estudando a Bíblia. Na direção de quais objetivos de vida você tem caminhado? Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Salmos 139:16. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Neste texto, Davi relata que Deus nos viu muito antes de sermos formados no ventre de nossa mãe e que todos os nossos dias já estavam escritos no livro do Senhor. Deus já sabe o nosso propósito de vida, pois foi Ele mesmo quem determinou. Agora, você já sabe qual é o seu propósito de vida? E se já sabe, o que tem feito para alcançá-lo? Falando nisso, eu gostaria de destacar a diferença entre propósito e destino. Propósito é um projeto, desígnio, aquilo que se deseja alcançar, buscar, objetivo, finalidade, intuito. Já destino é tudo aquilo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais. Fado, fortuna, sorte, o que há de vir, o que há de acontecer, futuro. Então você pode dizer, se propósito é um projeto ou aquilo que se deseja alcançar, então eu posso mudar o meu propósito sim. Daí eu lhe digo, você pode mudar os seus propósitos naturais, esses que você estabeleceu como meta pessoal, mas o verdadeiro propósito de Deus, especificamente para você, escrito no livro do Senhor, antes mesmo de você nascer, esse que dá o verdadeiro sentido à sua vida, você jamais pode mudá-lo. Porém, você pode nunca alcançá-lo por não conhecê-lo. E ainda que conheça, você pode também não alcançá-lo por não saber como. Quando Deus fala que todos os nossos dias já foram escritos, Ele está dizendo que todo o trajeto ou percurso para alcançarmos o nosso propósito maior de vida já é sabido. E o fato de terem sido escritos não garante que serão necessariamente vividos na sua essência, pois você pode mudar seu trajeto de vida. Porém, ainda que você mude o seu destino, o propósito de Deus maior para você ainda estará lá e ainda poderá ser vivido. Ou seja, você pode mudar a trajetória desenhada por Deus para cumprir o propósito maior dele para você, mas não pode mudar o propósito em si. Observe Juízes 15:20 e Juízes 16, 4, 21, 30. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. E disse, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força. E o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Percebam que o objetivo maior de vida do Senhor para Sansão era que ele julgasse a Israel e derrotasse os filisteus. O que Sansão fez, mas escolheu fazer à sua maneira, da maneira mais dolorosa e difícil. Ele não quis escolher o que o Senhor tinha traçado para ele, não quis seguir o caminho que o Senhor tinha orientado e tinha escrito para ele. Seguiu seus próprios caminhos e cumpriu a vontade do Senhor da maneira mais difícil. Então, quando Deus escolhe para nós o caminho a ser percorrido até o nosso propósito de vida, Ele o faz para que possamos atravessar as circunstâncias da vida com mais resiliência e aprender com o próprio Deus da maneira mais branda. Observe Provérbios 14:8 e 16:9. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então planeje e entenda o seu caminho diante de Deus e deixe que Ele lhe dirija a cada passo que você der na vida.
Infelizmente, de maneira geral, o homem não quer seguir o que Deus preparou de melhor para ele, pois quer trilhar os seus próprios caminhos. E com essa atitude, ele poderá nunca viver a plenitude de Deus. Observe Provérbios 14:12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então você pode nunca alcançar o seu real propósito de vida em Deus porque você mudou a trajetória até ele. Ou ainda, você pode não alcançá-lo porque você nunca descobriu qual é. Observe o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui Paulo fala a Timóteo sobre pessoas que rejeitaram a boa consciência, que blasfemaram e naufragaram na fé, por isso se desviaram do propósito de Deus para a vida delas. Paulo fala que precisou entregá-las a Satanás, ou seja, deixá-las à própria sorte no mundo que jaz no maligno. Então fica claro que a pessoa longe de Deus, ao rejeitar a boa consciência em Cristo, escolhendo a própria sorte ou destino, ela vai naufragar na fé. E com isso, ela pode não alcançar os seus objetivos menores de vida. E o pior, não alcançar o propósito real e maior da vida. Quando escrevemos um projeto de pesquisa, nós estabelecemos um objetivo geral, principal ou maior do projeto e linkado a este, objetivos menores que são chamados de específicos, todos relacionados ao objetivo central. Na nossa vida não é diferente. Deus estabeleceu um objetivo maior, principal para toda a humanidade e linkado a este, objetivos de vida específicos para cada um de nós, escritos antes mesmo de nós nascermos. E como nós descobrimos os nossos propósitos de vida específicos em Deus? Quando nós buscamos o Senhor e Ele se deixa revelar a nós. Assim nós vamos conquistando um a um os nossos objetivos de vida em Deus, específicos para nós, até alcançarmos o objetivo maior de Deus para toda a humanidade. O que acontece muitas vezes é que nós resolvemos traçar os nossos próprios objetivos específicos, porque não queremos saber o que Deus preparou para nós, escreveu para nós. E esses objetivos não estão casados com o objetivo maior de Deus. E assim, até conseguimos conquistá-los, mas sempre temos a impressão de que falta algo, porque não conseguimos alcançar o objetivo maior e principal de Deus para nós. E o pior, não alcançamos nem os objetivos menores, específicos, aqueles que Deus escreveu para nós, porque resolvemos traçar os nossos próprios objetivos. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, certo? Errado. O primeiro passo para alcançar o que se quer é saber o que se quer. Então precisamos ter propósitos menores de vida, todos eles casados com o propósito maior de Deus para nós. E ainda precisamos saber qual é o melhor percurso, trajeto, destino para alcançar cada um desses propósitos. E isso nós vamos saber através da revelação da palavra do Senhor. Observe Salmos 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O caminho a ser seguido depende da minha atenção aos princípios da palavra do Senhor. Ao dedicarmos tempo para aprender e apreender o que Deus nos fala na sua palavra, fatalmente nós vamos descobrir o que Deus quer para nós em cada área da nossa vida. E não vamos ficar especulando diante das decisões mais importantes que temos que tomar ao longo da vida, como com quem me casar, com quem me associar, onde trabalhar, onde morar, como educar os meus filhos, como investir o meu tempo, o meu dinheiro, como reagir a essa ou aquela circunstância da vida e por aí vai. Para cada uma dessas perguntas que nos fazemos ao longo da vida, Deus tem a resposta. E quando nós sabemos nos conduzir, saberemos exatamente onde temos que chegar e como temos que chegar.
Se você não tem objetivos de vida no Senhor, vá agora em busca deles, através da sua palavra. Gaste tempo na meditação da palavra do Senhor e na oração. Coloque o que você deseja na presença de Deus. E o melhor, pergunte a Ele o que Ele deseja para você. A sua vontade não tem que subjugar a vontade do Senhor, mas a vontade do Senhor tem que subjugar e ser a sua vontade. Veja o que o próprio Jesus fala em Lucas capítulo 22, versículos 41 e 42. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus sabia que a sua morte seria um grande sofrimento, e a sua vontade era não passar por aquilo, mas por amor a mim e a você, ele suportou a morte de cruz e fez a vontade do Pai, que era de entregar seu único filho à morte por amor à humanidade. Então, qual a vontade maior de Deus para toda a humanidade? Para mim e para você. Isso está registrado em Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A vontade maior de Deus para cada um é que nenhum de seus filhos se perca. Para isso, a verdade em Cristo Jesus deve ser anunciada aos quatro cantos desta terra. E Deus quer usar eu e você para anunciar a verdade que liberta. Deus tem um propósito especial para cada um de nós, e este propósito tem que estar casado com o ID de Jesus. Então, seja lá o que for que você deseje, tem que estar ligado com o propósito de anunciar Cristo a outras pessoas através de você. Daí você pode dizer: mas eu não sou missionário, tenho outra profissão, como posso anunciar a Cristo? Daí eu lhe respondo com uma frase de São Francisco de Assis: prega o evangelho em todo o tempo. Se precisar, use palavras. Então, onde você está, se foi direcionado por Deus, Deus vai lhe usar para falar de Cristo, porque Ele usa quem Ele quer, quando quer e onde Ele quer. E com certeza, Ele quer usar você como instrumento de bênçãos para outras pessoas. Você precisa ter objetivos de vida em Deus claros para você. Aquela sociedade que você insiste em fazer, aquele relacionamento que você insiste em ter, se são contrários ao ID de Jesus, se são contrários ao crescimento do reino, não são de Deus para você. Esse relacionamento que você insiste em ter, se viola o templo do Espírito Santo, mesmo que te traga momentos de alegria e prazer, mas depois te traga dor, depressão, angústia, raiva ou qualquer outro sentimento que te traga doença física, mental, espiritual, então não é de Deus para você. Aquele emprego que você insiste em ficar, em permanecer, mas que faz você dar mau testemunho, não é de Deus para você. Isso que você tanto deseja, se não traz paz à sua mente, ao seu coração, com certeza não é de Deus para você. Observe o que a palavra de Deus diz em Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela é alcançada quando nós deixamos Deus transformar a nossa mente pela sua palavra. Renovados pela palavra, nós podemos viver diferente dos padrões ditados pelo mundo. Até onde você deseja chegar em cada área da sua vida? O primeiro passo é descobrir onde Deus deseja que você vá. E o segundo, depois desse, é deixá-lo lhe conduzir até lá. O Senhor tem um propósito específico para cada área da sua vida, e todos eles casados com um propósito maior de anunciar o seu reino através de você. Para muitas pessoas que cruzarem o seu caminho, você vai ser a única Bíblia que eles terão acesso. Você é uma Bíblia viva, então revele Cristo em todas as áreas e circunstâncias da sua vida. Descubra e caminhe em direção aos objetivos ou propósitos de Deus específicos para você. Pense nisso, meu irmão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.